torcedor, seja bem-vindo, bem-vindo no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Vamos falar sobre a grande vitória do Santa Cruz diante do Sampaio, né? Um jogo que aconteceu no Arruda, Copa do Nordeste, presença da torcida, muitos torcedores. Eu creio que mais de 10 mil torcedores foram à Arruda nesta tarde e noite de domingo para ver essa partida entre Santa Cruz e Sampaio. E com certeza não saíram tristes. O Santa venceu a equipe do Sampaio por 3-1. E a gente vai falar um pouco sobre esse jogo, falar um pouco sobre essa vitória e falar um pouco sobre o comportamento do Santa Cruz no jogo. Muito diferente do que aconteceu contra o time do Democrata em Minas, em Governador Valadares. O Santa, nessa partida, comparando os dois times, o atual momento dos dois times, a gente tem um time de quarta divisão enfrentando um time de Série B, com um elenco até melhor do que o do Santa Cruz. Até não, melhor do que o do Santa Cruz. Se você pegar peças por peças, o Santa Cruz vai perder aí por uns 10-7. Então você tem jogadores que podem fazer a diferença, ou fazem a diferença no time do Sampaio. Só que o Santa venceu, né? Santa venceu bem, 3-1. E a gente vai começar a falar um pouco, mas muito antes disso, deixa eu trazer aqui os jogadores do Santa que entraram em campo e venceram. Michael no gol. E aqui eu chamo a atenção. O Santa achou um goleiro. O que o Santa viveu o ano passado foi triste. Viveu de... vamos lá, qual foram os goleiros que o Santa teve o ano passado? O que era do Náutico? O Jefferson, né? Tinha o Jefferson. Tinha outro também que agora me foge da memória, que também era outra tristeza. E tinha o Gease, que não teve toda essa oportunidade que ele teve esse ano. O Gease, que nos jogos que ele atuou, o time empatou. Ele acabou não saindo derrotado no ano passado, né? Mas viveu de Jefferson, então era tenebroso. Tem outro aqui que me foge da memória, o nome do outro jogador, do goleiro, que também atuou como titular em alguns momentos com a camisa do Santa Cruz. Mas tudo indica que o Santa encontrou, depois do mão de louça, do mão de lodo, né, do Inácio, do Matheus Inácio, que ainda falou um monte de abobrinha semana passada. Agora o Santa encontrou um goleiro, que é o Michael. E muita gente perguntando por que o Michael não entrou logo, assim que o Matheus Inácio saiu do Santa. Olha, primeiro, quando o Matheus Inácio saiu, o Michael Fracaro, né? Fracaro, como é que chama? Desse jeito o nome dele, né? Ainda não estava regularizado. Depois tinha que entrar em forma. E o Gease, antes que alguém fale mal do Gease, os jogos que o Gease atuou, segurou a pelota. Aquele jogo contra o Vitória mesmo, o Gease foi fundamental. Né? O Gease acabou falhando em 2 jogos. Aí ele perdeu a vaga para o Michael. Mas o Michael tem mais experiência, mostrou que isso, tem mais, ele consegue segurar mais a bola em momentos que o time está passando por dificuldades, faz aquela cera, né, consegue perturbar mais a cabeça dos atacantes, adversários. Então, é um goleiro, tudo indica que é um goleiro que o Santa encontrou bem, e ele hoje foi responsável de segurar a pelota em momentos que o Santa estava se sentindo ameaçado, ou se sentiu, ou teve seu gol ameaçado durante a partida, e o Michael segurou muito bem. Foi o Jefferson Feijão, pelo lado direito, Ítalo Melo e Alemão. O Alemão, inclusive, está fora do próximo jogo pela Copa do Nordeste contra a equipe do Ferroviário. Tomou o 3º cartão amarelo. Marcos Vinícius, Daniel Pereira, Arthur e Felipe Gedói, Anderson Ceará, Lucas Silva e Pipico. Hoje o Santa jogou no 4-4-2. Jogou com 2 meias de criação, né, que é o Gedói e o Anderson Ceará, Pipico e Lucas Silva lá na frente, jogando. É um 4-4-2, mas que ora se torna também 4-3-3. Em alguns momentos até o Anderson Ceará ele pode jogar pelos lados de campo também, mas com a responsabilidade de criar, né, de ter essa criação. Apesar que o Gedói quase que aparecia em alguns momentos no jogo,
Ele estava na posição de meia, mas vira e mexe ele estava de segundo volante. Né? Ele que buscava essa bola, ele voltava para pegar a bola lá atrás e meio que saía da construção, né? Levando essa bola para entregar para o Anderson Ceará e o Anderson Ceará distribuir para Lucas Silva e Pipico. Eu achei que o Anderson Ceará estava um pouco desatento no jogo, como foi no jogo contra o Democrata, como foi no jogo também que ele fez contra a equipe contra o CRB. Acho que o Anderson Ceará precisa aumentar esse time aí, porque tem hora que tá muito perdido, desacordado, né? Tá muito lento, não é desacordado, mas tá lento, a bola passa e aí não pode perder oportunidades, principalmente quando você joga contra uma equipe que é a equipe do Sampaio. Outro detalhe desse jogo, que a gente destaca aqui também, o Santa mostrou algumas dificuldades e uns vícios, uns velhos vícios, que é de falta de criação e na sua defesa. Mas se você comparar Santa Cruz contra um Democrata, que é onde o Santa Cruz também teve as mesmas falhas, mas não criou nada e conseguiu um gol, se você olhar para o adversário levando em conta o atual momento do Sampaio, por estar numa Série B, enfrentando um time de quarta divisão, o Santa soube suportar a pressão do time do Sampaio, do time maranhense, da Bolívia querida. Por quê? Aí você vê uma evolução no time, é diferente contra o Democrata. O time teve uma evolução, mesmo criando pouco, mesmo o Gedói, no Felipe Gedói, tendo que fazer tudo, que foi o nome do jogo, ele faz 2 gols, ele dá passe, ele faz gols de falta, ele faz gol de falta, faz gol de cabeça. Então esse cara é o cara que quando estiver 100%, ele não está em 100% ainda, mas quando estiver, vai dar ainda mais caldo para o time do Santa Cruz, porque é um cara que tem um passe refinado, tem uma boa finalização, encontra jogadores lá na frente e, de fato, se ele continuar até o fim da Série D e continuar nessa pegada, nessa evolução que ele está, e quando ele estiver em forma, ele vai ajudar muito esse setor de meio de campo do Santa Cruz. Mostrou isso. Eu chamo a atenção só do Anderson Ceará, que precisa acordar mais, que é um bom jogador, mas que precisa estar mais atento na partida. E o Santa soube suportar. Então, diferente daqueles todos, como é que chama, né? Aquela esculhambação que eu dei aqui no Santa após o jogo contra o Democrata, neste não. Nesse não. O Santa, comparando os dois times, soube suportar a pressão do adversário. E aí você passa também pela segurança de um bom goleiro lá atrás. E aí, em alguns momentos, o Santa meio que chamava o time do Sampaio para cima, e o Sampaio ia encurralando ali e o Santa só saía na finalização no chutão, ou então nas boas defesas do goleiro Michael. Então, é uma atenção que a gente chama. Agora, claro, a gente fala isso porque o adversário também propôs a isso. Também tentava colocar o Santa Cruz no canto ali da parede, né, no jogo. Mas o Santa soube suportar, eu vejo isso como uma evolução. Claro, precisa melhorar esse setor do meio de campo, precisa. Felipe Gedói já mostrou que tem essa capacidade, o Arthur jogando como primeiro volante, o Anderson Ceará jogando como um meio atacante mesmo, né? Mas com responsabilidade também de criar, né? Mas o Santa jogando no 4-4-2, que era o que eu chamava o tempo todo. Dá para jogar no 4-4-2. Hoje ele não fez a mudança, hoje ele não colocou o David em campo, né? Então, assim, dá para ter essas mudanças de táticas dentro do jogo. Precisa mudar. Em alguns momentos vai ser necessário. E hoje o Santa entrou no 4-4-2, ela ficava no 4-3-3, se defendia no 4-5-1, ou no 4-4-1, aí vira e mexe está se defendendo no 4-4-1, né, no 4-1-4-1, melhor dizendo. Mas, assim, precisa se acordar para a vida. Não pode estar só jogando numa forma, de um modelo, né, numa única formação. O adversário vai se tocar, né? Olha, então, eu digo o seguinte, né, o Santa jogou muito pelo lado direito, de ataque, principalmente aonde o time do São Paulo mais sofreu contra o Maringá, foi pelo lado direito. Então, as melhores jogadas do Santa estavam acontecendo pelos lados direitos. Então, o time do Santa percebeu isso, que existia uma fragilidade ali daquele lado direito de defesa do time do São Paulo e de ataque do Santa Cruz, do lado esquerdo. Olha, só para você ter uma ideia, o gol do Santa Cruz saiu aos 34 minutos de falta com o Felipe Gedói. Uma falta que ele cobra, desvia no jogador do Sampaio e aí mata o goleiro do Sampaio, que também fez boas defesas no jogo, tá?
No segundo tempo, aquela história que eu falei, né? Os vícios do Santa Cruz, a evolução eu já falei aqui, eu vi uma evolução do time do Santa, e o Santa Cruz faz o segundo gol logo de cara, aos 4 minutos, mais uma vez com o Felipe Gedói, depois do cruzamento que o Felipe Gedói recebe, há um cruzamento aí para ele do Feijão, e ele faz o gol, mas, ajudando ainda mais a equipe do Santa Cruz. No caso, não foi do Feijão, né? Ele recebeu esse cruzamento. Foi de Feijão mesmo. Então, esse cruzamento, ele desvia, faz o gol. E não existia nenhuma pressão ainda por parte do Sampaio, porque o jogo estava apenas começando no segundo tempo. Né? E ele faz o segundo gol. O Santa aí então começou meio que controlar o jogo, né? E aí foi chamando o time adversário para cima. Um conceito que não pode, o Santa Cruz precisa se alertar para isso, não pode fazer isso, tendo em vista o nível técnico do Sampaio. E outra coisa, se você joga contra o esporte, o esporte tem dois velocistas muito rápidos, que é o Labandeira e o Luciano Juba. Um Wagner Love que pensa bem um jogo. Um Jorginho que consegue trabalhar bem pelo meio de campo, junto com o Fabinho. Né? E o Ronaldo Henrique também ajuda muito. Não dá para o Santa Cruz jogar e chamar o adversário para cima. Né? O Sampaio funcionou. E aí não vai ser sempre o goleiro. Né? O goleiro pode defender fazer boas defesas, mas nem toda hora ele vai estar aí salvando o time. E outra coisa, né? O Santa Cruz tem que acertar sempre esse último passo para finalizar. Contra times mais difíceis, feito o Sport, que vai enfrentar, né? O Fortaleza também, o Santa Cruz vai enfrentar o Fortaleza ainda também. Esses times, a chance que você tiver para poder matá-los, né? Claro, no sentido figurado, você precisa finalizar e fazer os gols. Porque se você não faz isso, meu amigo, aí na primeira oportunidade é caixa para o adversário. O Santa Cruz precisa finalizar mais, trabalhar mais essa finalização. Tão tal que conseguiu esses gols, né? Como eu disse, né? No meu cruzamento, 4 minutos fez o gol, já matou aí a reação, uma possível reação do time adversário. Mas aos 21 minutos, o Pimentinha encontra o Matheus Martins e ele faz o gol aí, ficando 2-1. O Santa já tomava essa pressão, né? Mas só que o Santa, nesse momento, já não tinha mais o Felipe Gedói, tá? Que o Marcelinho entrou no lugar do Felipe Gedói, porque o Felipe Gedói, o querendo não, já cansa, não aguenta todos os 90 minutos em campo. Tem que haver a mudança acontece e coloca o Marcelinho, que demora um pouco para entrar no jogo. O Marcelinho demorou um pouco para entrar no jogo. E aí a responsabilidade passa a ser do Antônio Ceará a fazer a criação das jogadas. Porque o Marcelinho vai fazer a de Antônio Ceará e Antônio Ceará começa a atuar na criação do meio de campo. Então, é isso que acontece, é essas mudanças que acontecem. E aí o Santa Cruz passa a jogar no 4-3-3. Não deixa jogar no 4-4-2, vai jogar no 4-3-3. Porque a característica do Marcelinho de criação, Marcelinho não é um jogador criativo que vai criar jogada. É um cara finalizador, é um cara que pode jogar como ponta também. Olha, e outro detalhe aqui, rapidinho, o gol do Santa Cruz sai aos 29 minutos. Esse gol foi importante, que é o gol do Maranhão, que por sinal fazia muito tempo que não tinha marcado. Muito tempo que não fazia gol. Ele fez hoje. Esse gol foi importantíssimo para matar de vez a reação do time adversário, que já tinha conseguido um gol, estava em cima, o Michael estava ali segurando a pelota, mas o Santa Cruz consegue esse gol aí e mata a reação do time maranhense. E aí depois o Santa administrou o placar e venceu pelo placar de 3-1, merecido. Foi um jogo muito legal para o time do Santa Cruz, um jogo que eu vejo sim evolução. Claro, as falhas do Santa Cruz, os vícios, o Santa Cruz aí repetiu, mas se comparado os dois times, o jogo da quarta, né, que o Santa Cruz conseguiu, do jogo da terça, perdão, o Santa Cruz conseguiu a classificação do jeito que foi, e o jogo de hoje, comparando os dois adversários, o Santa Cruz houve uma evolução, conseguiu aguentar a pressão, conseguiu ser fatal no momento certo, né, e conseguiu em alguns momentos até sair jogando. E aí venceu pelo placar de 3-1, merecidamente. O jogo aconteceu no Arruda, presença ali de mais de 10 mil torcedores, e o Santa Cruz agora se organiza, porque vai ter aí pela frente, deixa eu só trazer aqui os jogos do Santa Cruz. Cara, saiu, foi. Não tá aqui. Olha, o Santa Cruz agora enfrenta, me pegou, vai. O Santa Cruz agora enfrenta o Ferroviário, o Ferroviário do Ceará, esse jogo é na quarta-feira, às 19 horas, fora de casa. Depois tem um clássico contra o Sport, tá bom? Só isso, no sábado. E na segunda-feira, no dia 14, não tem muito tempo para estar chorando, não. Joga no sábado, joga na quarta, contra o Ferroviário fora de casa. Depois tem o Sport na Ilha do Retiro, no sábado.
E na segunda-feira já tem jogo pela Copa do Brasil contra a equipe do América. Esse jogo acontece em Minas. Então o Santa Cruz terá uma sequência difícil aí pela frente. Ferroviário, o Santa Cruz sabe muito bem, acaba perdendo muitos jogos para esse time. Tem também a questão do esporte, que é o clássico, né? O clássico das multidões, primeiro do ano. Esse jogo é pelo Campeonato Pernambucano. E pela Copa do Brasil, o Santa Cruz tem o América. Então o Santa Cruz tem Copa do Nordeste na quarta, Campeonato Pernambucano no sábado e Copa do Brasil na segunda. Na segunda-feira, é isso não. Na terça-feira, desculpa. Na terça-feira. Então Santa Cruz tem jogos aí pela frente que não vai ser nada fácil. É isso. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Um abraço e até qualquer hora. Fui!